Semana RTN está de volta e a gente recebe a advogada tributarista Maria Duarte. Doutora Maria, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos falar de uma coisa muito importante, que é a declaração de imposto de renda, né? O prazo já começou. Quem é que deve declarar, doutora Maria? Obrigada pela presença. Olá, boa tarde, Mariana. Eu que agradeço participar desse programa de vocês. Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, quem precisa declarar? Quem teve renda mensal acima de R$ 1.903,98. Isso representa R$ 28.559,70 ao ano. Quem teve essa renda precisa fazer a declaração de imposto de renda, é obrigado. Outras hipóteses, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, quem teve imposto de renda retido na fonte. O empregador, quando paga, se você estiver acima do limite de isenção, ele vai reter o imposto de renda de você. Então, você, se tiver esse tipo de retenção, você faz a sua declaração de imposto de renda. Mesmo que ela esteja abaixo do limite, porque você vai conseguir, porventura, ter uma restituição até desse valor pago. Você foi pagando durante o ano. Se você teve bens e direitos acima de R$ 300 mil, e se você teve ganho de capital na venda de imóvel, ou optou por aquela questão de deixar, não pagar, não recolher o imposto, porque você vai comprar outro imóvel dentro de 180 dias. Essas são, basicamente, as hipóteses que você é obrigado a declarar imposto de renda. E que documentação a gente já deve ter em mãos, né, antes de começar a fazer essa declaração? Olha, a gente precisa, para fazer a declaração de imposto de renda, a gente precisa dos informes de rendimento. Esses informes são os documentos dos bancos, os documentos dos empregadores que pagaram renda para você, ou que estão com suas contas bancárias. Então é isso, você precisa disso. E você precisa também juntar suas despesas médicas, suas despesas com os dependentes, despesas de instrução, para poder começar a sua declaração de imposto de renda. E os documentos dos imóveis também. Em geral, quais são as principais dúvidas das pessoas na hora de fazer a declaração? As principais dúvidas são... É muito frequente a dúvida com relação ao dependente. Muitas pessoas acham que, pelo fato de pagar a escola do neto ou arcar com todas as despesas de saúde de uma outra pessoa, que isso é dependente. Não. Os dependentes, eles estão relacionados pela Receita Federal. São filhos, até 21 anos, cônjuge, ascendentes, pai e mãe. E também os alimentandos. O que significa isso? Se você foi obrigado a pagar pensão alimentícia para alguém, seu filho ou mesmo seu neto, você precisa fazer a declaração dele e pode colocar ele como dependente. Fora isso, você não pode colocar, mesmo que você arque com todas as despesas. E quem tem MEI, é preciso declarar? Quem tem MEI segue a mesma regra do imposto de renda. Se ele teve rendimento acima dos R$ 28.559,70 por ano, ele precisa sim fazer a declaração de imposto de renda, bem como a declaração do Simples Nacional. Isso tudo termina, as duas declarações devem ser feitas até o dia 31 de maio. Quais são os rendimentos isentos? Rendimentos isentos são aqueles que não sofrem incidência do imposto de renda. Indenização paga por despedida ou rescisão do contrato de trabalho dentro daquele mesmo limite do imposto de renda. Depósitos, juros e correção monetária do FGTS é outro exemplo. Pensão e aposentadoria das pessoas acima de 65 anos, também observando o mesmo limite da Receita de R$ 28.559,70 por ano. Rendimentos de bolsa de estudos também estão isentos. E o rendimento da pensão alimentícia. Você poderia falar mais? Você recebeu da pensão alimentícia. Você poderia falar mais?
Sim, essa questão da pensão alimentícia é quem recebe que paga, que antes pagava o imposto de renda. E aí pode ser o próprio declarante ou o seu dependente. Podem ter esse recebimento de pensão alimentícia. E eles antigamente tinham que pagar o imposto de renda. Só que uma recente decisão do STF, no ano passado, desobrigou esse pagamento. Então, as pessoas agora que tenham esses rendimentos não precisam mais recolher imposto de renda. E a gente não está falando de quem paga os alimentos, tá? A gente está falando de quem recebe, quem coloca lá na declaração de renda o valor do recebimento anual. Esse valor também é isento. Isso aí foi um grande alívio. E a gente anunciou aqui no programa, né, que a gente ia falar sobre esse tema. Muita gente mandou pergunta. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui da Alessandra Mendes. Se recebimentos via Pix precisam ser declarados? Olha, se for rendimento de trabalho, você precisa, sim, algum serviço que você prestou, alguma coisa que você vendeu, sim, você precisa fazer declaração desses rendimentos, tá? Despesas e a outra pessoa médicas. também vai declarar. Oi? E as despesas médicas, elas podem ser deduzidas? Olha, as despesas médicas podem ser utilizadas, sim, na declaração. Elas devem ser informadas e quem tem imposto a pagar vai ter um benefício da redução dessa base de cálculo do imposto. E o bom da despesa médica é que é ilimitado. Você consegue reduzir todo o valor da sua despesa médica no valor do imposto a pagar. Então é ótimo, é super necessário sempre pedir nota fiscal ou recibo do seu médico. Médico, fisioterapeuta, dentista. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos Alberto Torres. Testes de Covid podem ser deduzidos do imposto de renda? Podem ser deduzidos, sim. Precisa da nota fiscal, tá? E que doenças graves dão direito à isenção no imposto de renda? Olha, isso é uma dúvida muito boa e eu vou aproveitar para entrar mais profundamente no assunto. Pessoas que têm doenças graves têm direito à isenção do imposto de renda. Mas que pessoas são essas? Os aposentados e os pensionistas, ou seja, pessoas que recebem pensão. Se você estiver na ativa, trabalhando, e você tiver uma doença grave, nesse caso você não tem direito à isenção do imposto de renda, tá? O intuito dessa isenção para os aposentados e pensionistas é ajudar a pessoa, porque ela agora está num momento de elevados gastos com medicação e um momento que está normalmente com uma renda reduzida. O intuito foi esse. E nós temos 16 doenças que estão enquadradas nessa isenção. É a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive a monocular, a cegueira de um olho só, tá? Contaminação por radiação, doença de Paget, que é uma osteite deformante, Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, mais difícil esse daqui, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, é o câncer, né, ou o tumor, paralisia irreversível ou incapacitante e uma tuberculose ativa. Então, todas essas doenças têm o direito a requerer a isenção do imposto de renda. E o José Ramos pergunta: que outras despesas podem ser deduzidas na nossa declaração de imposto de renda? Podemos deduzir a despesa com os dependentes, despesas com estudos, inclusive quando você paga para o seu dependente, você vai colocar no imposto de renda a dedução. E a questão do dependente, a questão da renda, da despesa médica, despesa com o PGBL. A contribuição do PGBL você também pode colocar na sua declaração de renda e você vai ter a dedução. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já já com mais Panorama RTN para vocês. Estamos falando hoje sobre imposto de renda, já está na época de fazer a nossa declaração. A gente volta já já.
Panorama RTN está de volta. Estamos recebendo a doutora Maria Duarte, a advogada tributária. Estamos falando de imposto de renda. Doutora Maria, você tinha falado desse ganho de capital, né? O que significa isso? Significa que quando você vende um imóvel seu, você precisa fazer uma declaração à parte, que chama declaração de ganhos de capital, que você precisa informar lá qual foi o lucro que você teve com essa venda e você vai pagar imposto de renda sobre esse lucro. Tem diversas perguntas dentro desse programa e você vai preenchendo, vai respondendo todas as perguntas. E no final ele tem várias bases para reduzir, de redução do valor do imposto, do valor do imóvel, inclusive. E aí no final vai sair o imposto a pagar. Agora, muita atenção, a maioria das pessoas não sabe da existência dessa declaração e também não sabe que ela precisa ser feita dentro de 30 dias que houve a venda do imóvel, porque senão você já está irregular e você já vai pagar a multa do imposto de renda. Você precisa fazer a declaração, apurar o imposto e pagar dentro de 30 dias. Tá certo. Ainda nesse tema, a gente tem uma pergunta aqui da Renata Souza. Quem tem um imóvel, é preciso sempre fazer uma atualização do valor dele na declaração? Olha, isso é uma pergunta recorrente. Não pode fazer a atualização do imóvel, tá, Mariana? Não pode fazer. O valor tem que ser o mesmo da escritura lá de compra ou de doação, ou mesmo da escritura de inventário. Tem que ser o mesmo valor, você não pode atualizar. Até porque não vai adiantar muito. Quando você vender o imóvel, você vai ter que ir lá fazer aquela declaração de ganhos de capital. E lá eles perguntam quando foi a data da compra, o valor na data da compra, e quando foi a data da venda e esse valor. E o cálculo do lucro vai ser feito aí da diferença desses valores. Tá? Então não pode atualizar. Tá ótimo, olha aí as dicas da doutora Maria Duarte, obrigada. E quando a pessoa cai na malha fina, o que fazer? Quando a pessoa receber a carta da Receita de que caiu na malha fina, ela precisa entrar no portal da Receita Federal, portal ECAC, e verificar o motivo que levou ela a cair na malha fina. Muitas vezes, eles precisam da comprovação das despesas médicas, houve algum desencontro de informações, desencontro entre o que você informou e o que o banco informou, o que a sua fonte pagadora, o seu empregador informou. Então, quando há alguma inconsistência, aí existe a malha fina e você precisa entrar lá para verificar. Você vai ter a oportunidade de fazer uma retificadora dessa sua declaração e aí fica tudo certo, ou você tem a oportunidade de apresentar os documentos que estiverem embasando a sua declaração. E aí você também, com a análise da Receita, estando tudo certinho, você também sai da malha fina. E aí pode seguir até conforme o caso, se você tiver restituição a receber, você vai seguir para restituição. Mas isso demora um pouquinho. E o prazo, então, para entrega da declaração já começou e vai até quando, doutora Maria? Vai até o dia 31 de maio. Tá? É muito bom não deixar para o último dia, porque, claro, estamos falando de sistemas, estamos falando de internet, muitas pessoas vão querer acessar nesse dia para a entrega da declaração e podem acontecer problemas. Então, não recomendo nunca fazer a entrega nos últimos dias do prazo, tá? E a porque o prazo não vai ser estendido. Certo. Olha aí, gente, a dica da doutora Maria. E os prazos para recebimento da restituição? Olha, existe uma fila. Primeiro, os que estão nessa fila são os idosos e as pessoas portadoras de doença grave. E depois dessa lista paga, e professores também. Os professores também estão na lista de prioridade. Depois desse pagamento das pessoas, você entra na fila comum e aí vai de quem entregou primeiro. Se você entregar logo nos primeiros dias, você vai ser um dos primeiros a receber a sua restituição depois das prioridades. Tá certo. Que outras dicas, então, você pode deixar aí para os nossos telespectadores? Olha, a dica que eu quero deixar é que vocês precisam juntar todos os documentos, preencher com atenção,
ver todos os campos que precisam ser preenchidos, preencher com atenção, não atualizar o valor do imóvel, verificar as regras corretas dos dependentes, se a pessoa realmente é uma dependente considerada pela Receita Federal e não o que você considera, tá, como dependente. Você fazer tudo direitinho, verificar qual a melhor... Quando você tiver terminado de preencher a sua declaração, você pode verificar se você deve fazer a declaração simplificada ou a declaração completa. Você vê no final do programa que tem os cálculos. Quanto que você vai pagar de imposto de renda numa opção, quanto você vai pagar de imposto de renda em outra opção. É muito importante ver isso, Mariana, porque você pode perder dinheiro à toa só de preencher esse campo de forma errada. Preencham, confiram todos os dados, coloquem os dados da sua conta em caso de restituição, tudo direitinho, nada vai atrapalhar a sua restituição e você não vai cair na malha fina também. Tá certo, obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria falar de outro tema aqui, que você faz parte da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Explica para a gente como é que funciona esse trabalho. Ah, sim, isso aí é o meu prazer, é um trabalho que eu faço voluntário para eu ajudar as pessoas, né? Para eu devolver para a sociedade o que eu recebi, até porque eu estudei numa faculdade pública, eu não paguei pelos meus estudos, então eu entendo que eu preciso retribuir para a sociedade de alguma forma. Então eu participo lá na comissão da OAB de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E o meu trabalho consiste em receber as denúncias ou as reclamações e elaborar pareceres, orientando a pessoa ou expedindo ofícios para outros órgãos, questionando o que está acontecendo, por que aquele direito do deficiente foi violado. E também nós fazemos reuniões mensais, onde nós discutimos ações que nós podemos fazer para melhorar a vida, né? O conforto das pessoas com deficiência. Temos também congressos, simpósios, a gente está sempre se atualizando e sempre atualizando o poder público e o poder privado das necessidades das pessoas com deficiência. Ah, muito legal, parabéns pelo trabalho. E como é que Obrigada. você achar, né, para esse ou outros assuntos, imposto, enfim, qualquer outro assunto da sua área? Como é que elas podem te achar? Olha, tem o Instagram, que é @MariaDuarteAdvogada, tudo junto. E eu também estou no LinkedIn e no Facebook com o mesmo nome. Tá certo, doutora Maria, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Obrigada a você, Mariana. A gente vai para um intervalinho rapidinho, a gente volta já já.